Uma pergunta: por que Deus permitiu que a nação de Israel fosse escravizada, que o povo judeu, né, não vamos falar de nação de Israel, que o povo judeu fosse escravizado durante 400 anos no Egito? Por que ele permitiu isso? A história de José, eu vou contar para vocês essa história, vai nos revelar tudo isso daí, tá certo? Mas antes, eu queria ler, só para dar uma contextualizada, o povo judeu começou com um homem, Abraão. Deus tirou Abraão, falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão foi. Então, o povo judeu começou em cima de Abraão. Aí um dia Deus foi lá e falou alguns acontecimentos, acontecimentos futuros, ele falou para Abraão. E eu vou ler isso para vocês. Está em Gênesis 15, versículos 13 e 14. Ele falou para Abraão. Ele chegou para Abraão e disse assim: olha, está aqui, ó. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação à qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Olha que incrível. Então, Deus aqui, antes de acontecer isso, muitos anos antes, séculos antes, Deus fala os acontecimentos para Abraão. Então, começou num homem, né? Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Esses daí são os 3 patriarcas que começaram com o povo judeu. E Deus, por que Deus criou o povo judeu? Deus criou o povo judeu, era mais ou menos assim como exemplo. Olha, eu vou criar um povo que vai me obedecer, eu vou abençoá-los, vai ser um povo próspero, vai ser um povo que tudo que eles fizerem vai ser legal, vai dar certo. Eles vão ter amor uns para com os outros. Era o projeto de Deus, para que as nações que criam em céu e estrela, como deuses, como o bezerro de ouro, ou criavam esculpiam lá um ídolo numa madeira e se prostravam diante dele, e falavam assim: não, esse povo vai perceber, esses agentes, né, que é os gentios, vão perceber que o povo judeu tem um Deus, um único Deus, e que olha o que eu faço por eles são meus filhos e eu sou o pai deles. E eles vão querer vir também ser os meus filhos. Era essa a proposta que Deus tinha, o projeto que Deus tinha quando criou o povo judeu. Muito bem. Então ele começou com Abraão, Isaac e Jacó. Aí quando Jacó chegou numa idade de casar, ele foi procurar filho num parente de Abraão, que era Labão, e ele se namorou, se apaixonou por uma filha dele, que chamava-se Raquel. Ele falou: olha, gostei muito da sua filha, quero casar com ela e tal. Aí Labão falou: olha, então você faz o seguinte, você trabalha 7 anos aqui para mim, e aí eu te dou minha filha. Legal, ele trabalhou 7 anos, foram casar e tal. Naquela época usava-se aquelas roupas, né? As mulheres cobriam o rosto com véu e tal. Foram para a tenda, acho que tomavam vinho, porque é festa e tal. Quando Jacó acordou o dia seguinte, viu a mulher que estava ao seu lado, não era Raquel, era Lia, a irmã dela. Ele falou: Labão, como é que você me dá uma dessa? Eu trabalhei pela Raquel, você me dá a Lia. Ele falou: olha, é o seguinte, aqui a gente não tem esse costume de dar a mais nova primeiro. Então é o seguinte, vai a mais velha, que é a Lia. Então você faz assim, ó, trabalha mais 7 anos para mim que eu te dou a Raquel. Ele amava tanto a Raquel que ele consentiu com essa proposta. Trabalhou mais 7 anos e aí ganhou a Raquel como esposa. Muito bem. Quando eles casavam, né, vinha as servas, as meninas lá, a Raquel e a Lia, tinham servas. E elas vieram junto. E a Raquel, ela era estéril, não podia dar filhos para Jacó. E aí Jacó teve filho com a Lia. Aí Raquel falou: pô, mas a Lia dá filhos, eu não posso dar filhos, então pega a minha serva e tem filhos com ela. Então era serva para cá, serva da Raquel, serva de Lia, a própria Lia, até que um dia
E isso foram tendo filhos, né? Até que um dia Deus se compadeceu da Raquel e deu um filho, José. Deram 2 filhos. Jacó teve 12 filhos no final, sendo que desses 12, 2 foram filhos de Raquel. Um era o José e o outro era Benjamim. Inclusive, quando Benjamim nasceu, a Raquel faleceu. Ela faleceu no parto de Benjamim. Muito bem. Esses 12 filhos, como é que eles conviviam? Não conviviam bem, porque eles não gostavam de José, porque Jacó falava abertamente que o filho amado dele era José. Jacó falava isso para os outros irmãos. E José era um menino, ele não entendia direito isso, né? Mas ele falava assim: olha, eu tive um sonho que eu estava amarrando um feixe e 11 feixes se dobraram diante do meu feixe. Aí os irmãos: pô, você está dizendo que nós vamos se dobrar? Nós vamos baixar a cabeça para você? Que é isso? Sai fora, tal. Aí no outro dia ele teve um outro sonho, falou: olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Aí até Jacó falou: José, você está falando que eu e sua mãe vamos se dobrar diante de você? Não, para com isso, tal. E os irmãos tinham ódio dele, não gostavam. José mandou fazer uma túnica para ele diferenciada. Era uma túnica de mangas compridas, sem costura. Então José andava com aquela túnica, os irmãos andavam de qualquer jeito, né? E era isso aí, não tinham, eram todos contra José. Até que um dia os irmãos levaram o rebanho para pastar, e Jacó falou: vai ver como estão teus irmãos lá, vê se estão passando bem, leva um pouco de comida aqui para eles, tal. E José foi. E quando eles avistaram José chegando, falaram assim: ô, vamos matar o sonhador? Vamos matar ele, a gente pega, arranca essa túnica dele, mata um cabrito, molha no sangue do cabrito e vamos entregar para o nosso pai, dizer que uma besta fera do deserto avançou nele e comeu ele. E acabou. Aí os irmãos falaram: pô, legal, vamos fazer isso. Aí Rubem, que era o mais velho, falou: não, vamos matar o menino para quê? Não mata o menino. Pô. Aí puseram José dentro de uma cisterna. A cisterna era aqueles depósitos, como se fosse uma caixa d'água, né? Mas botaram ele lá e não tinha água. Botaram o menino lá dentro. Porque Rubem falou assim: bom, botando o menino lá, eu volto e resgato ele, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles estavam lá, passaram um bando de ismaelitas. Era um outro povo lá que era até da descendência de Abraão. O que os irmãos fizeram? Venderam José para esses ismaelitas. Venderam, falaram assim: ó, leva esse cara daqui, foi embora, tal. Aí, quando o Rubem chegou: pô, cadê o menino? Ah, vendemos, tal, não sei o quê. Voltaram para o pai, falaram: olha, pai, tá aqui, nós encontramos, essa túnica aqui era de José. Aí Jacó viu e falou: era de José. Jacó ficou muito triste, chorou, quiseram consolar. Ele não quis consolo porque ele amava muito José. E os irmãos contaram essa história aí para Jacó. Os ismaelitas, por sua vez, levaram José para o Egito. E José foi vendido como escravo lá no Egito. E quem comprou José foi Potifar, que era um oficial da guarda de Faraó. Ele pegou, comprou José e levou para sua casa e transformou ele num mordomo. O que é mordomo, né? Mordomo é o servo que cuida das coisas do seu senhor, cuida tudo, ele é o responsável por todas as coisas. E Potifar viu que José era um cara abençoado, ele era um cara diferenciado, com tudo que ele punha a mão dava certo, prosperava. Ah, José, você é responsável pelo meu rebanho. José ia cuidar do rebanho lá. Pô, o rebanho davam cria, os animais não vinham comer, não ficava nenhum doente. Ó, aquela plantação, José ia lá, a plantação ia de vento em popa, tudo dava certo na mão de José, porque Deus era com José. A própria palavra diz isso, Deus era com José. Então, José põe a mão, prosperava tal. E o Potifar falou assim: olha, tudo aqui na minha casa está nas tuas mãos. A única coisa que não está nas suas mãos, que você não pode fazer, é subir na minha cama. Ou seja, a mulher dele. Minha mulher é minha mulher. Legal. E Potifar ia trabalhar e José ficava cuidando das coisas.
A Bíblia diz que José era um cara bonito, era um cara formoso. E a mulher de Potifar pôs os olhos em cima de José. E falava para ele, deita-te comigo, deita-te comigo. E José saindo. E um dia ela pegou ele e falou, pô, porque... Aí ele falou assim, olha, o meu senhor, que era o Potifar, deixou tudo na mão dele, tudo na minha mão. Falou que a única coisa que eu não podia era subir no leito dele. Como que eu vou transgredir essa ordem e manchar a reputação do meu senhor? Eu não posso fazer isso. Bom, a mulher deu um jeito e agarrou José para tentar alguma coisa mais séria com ele. E José se desvencilhou, ele usava uma capa, né? A Bíblia diz que ele deixou a capa na mão dela e fugiu. E ela, para não ficar ali daquele jeito, gritou para os outros empregados, falaram, olha, esse hebreu que você trouxe aqui para casa, tentou me seduzir, tentou ficar comigo, tentou me levar para a cama e tal. E aí, o que aconteceu? Potifar era um oficial da guarda, né? O que ele fez? Prendeu José no cárcere. José foi para a prisão. Chegou na prisão e a Bíblia fala, e Deus era com José. Aí você fala, pô, mas se Deus era com José, olha o sofrimento que esse menino teve. José era um cara abençoado por Deus. Deus tem os seus propósitos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ponha isso em mente, guarda isso. Planos de Deus não são frustrados. Deus, embora ele tivesse, a gente fica imaginando como que era o sofrimento, mas José, ele se dava bem em todo lugar que ele ia, ele devia ser um cara querido, um cara legal. E aí, tanto é que o carcereiro deixou tudo na mão de José. José tomava conta dos outros presos. Até que chegou um dia, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe foram presos também. Foram para a prisão. E estavam lá todo mundo na prisão e José que administrava a prisão. Aí um dia de manhã, o padeiro e o copeiro-chefe estavam lá com um semblante meio ruim e tal, e falaram assim, nós tivemos um sonho perturbador. E aí José, e eles pediram, pô, estamos com esse sonho aqui e tal. Olha o que diz aqui, está em Gênesis, quer ver? Gênesis. Eles tiveram um sonho, e, quer ver? E eles sonharam, cada um com o seu sonho, né? E os sonhos eram o seguinte, o padeiro tinha 3 cestos na cabeça, com pães, né? E o copeiro esmagou 3 cachos de uva e deu o copo lá para o faraó beber. Esse era o sonho que eles sonharam e falaram para José. E José interpretou o sonho deles, né? José foi lá e interpretou. Mas olha o que José fala aqui em Gênesis 48. Eles responderam, tivemos um sonho e não há ninguém que interprete. Mas José lhes respondeu, as interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que conteis a mim. Ele já fala que as interpretações não pertencem a Deus. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Olha só, muitas ciências aí, muitos se dizem doutores ou sei lá o que, falam, como é que você sonha? Que sonho que você tem tido? Os caras se dão o direito de interpretação. Então, olha, se você sonhou com isso, vai acontecer aquilo. Se você sonhou com aquele outro, pode ser que aconteça aquilo. Aí tem pessoas que já levantam, nossa, hoje eu tive um sonho, eu sonhei com morte, e então vai morrer alguém, deixa eu ligar para fulano para ver se está tudo bem. Gente, não existe isso, não há interpretações de sonho. Sabe quem conhece tudo que se passa pela sua cabeça, por tudo, pelos seus sonhos? É Deus. Deus tinha um propósito. Lembra que eu falei que os sonhos, que os planos de Deus não podem ser frustrados? Deus tinha um propósito na vida de José e na vida de todos que estavam no seu entorno. E ele deu para José, ele soprava para José o que ia acontecer, né? Então José foi lá, interpretou os sonhos e realmente o padeiro-chefe morreu depois de 3 dias e o copeiro-chefe voltou a ter as suas funções antigas.
o cargo foi restituído, ele voltou a servir vinho na mão de Faraó. E quando aconteceu isso, o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu cargo. José falou para ele, falou, você vai sair daqui, lembra-te de mim, não esquece de mim, que eu estou aqui algemado, estou aqui nessa prisão aqui. Embora o carcereiro tinha deixado tudo na mão dele, mas ele estava atrás das grades, ele estava preso, né? E ele falou, pô, legal, pode deixar, mas se passaram tempos, passaram 2 anos, ou mais de 2 anos, e se esqueceu de falar de José para os outros, até que Faraó teve um sonho perturbador, ele se perturbou muito com esse sonho, e aí estava perturbado e tal, estava lá no meio dos seus oficiais ali, e falou, pô, estou perturbado com esse sonho. O copeiro ouviu, falou, olha, eu conheço um cara que estava lá na prisão comigo e que pode interpretar o sonho e tal, então chama ele lá. Aí vamos ver aqui, ó, Gênesis 41, de novo, né, de novo. Eu vou ler um pouco antes, dizendo assim, ó, um rapaz hebreu, eu e ele, o copeiro falando para Faraó, eu e ele tivemos um sonho, eu e o padeiro, eu e ele tivemos um sonho na mesma noite, sonhamos cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco, contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou para nós, a cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme a sua interpretação, eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa, apresentou-se ao faraó. E o faraó disse a José, tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretar. Olha o que José falou de novo. José lhe respondeu, isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó. Incrível, né? Então, de novo, José sabia que Deus era com ele e que Deus soprava no ouvido dele. Falou, olha, vai acontecer isso. E qual foi o sonho de Faraó, né? Faraó sonhou que tinham 7 vacas magras, feias, e 7 vacas gordas, bonitas. E as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas e nem engordaram, continuaram feias. E sonhou também que ele viu 7 espigas feias, crestadas pelo vento, mirradas, feias, e que comeram 7 espigas bonitas, e as que comeram não ficaram bonitas. E ele contou esse sonho para José, e José interpretou. Qual foi a interpretação que ele deu? Ele falou, olha, você teve 2 vezes, sonhou 2 vezes, porque Deus se apressa em cumprir isso. O que vai acontecer? Essas 7 vacas gordas, as 7 espigas bonitas, vão ser 7 anos de fartura. Vai ter muita fartura no Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas vão ser 7 anos de fome extrema que vai acontecer no Egito. E aí ele dá uma consultoria. Olha o que ele fala aqui, né? Ele falou assim, ó, e a fartura na terra, ele falou assim, ó, depois desses virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura na terra não será lembrada por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Portanto, olha o que ele fala aqui, olha a consultoria. Portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte de produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento desses bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do faraó para mantimento nas cidades e o armazenem. Assim o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse conselho foi bom aos olhos de Faraó,
e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como esse, em que esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior do que tu. Olha, naquela época a Bíblia não usa esse termo, né? Mas naquela época um cargo desse era o vizir. O vizir era o segundo cara depois do faraó. Então ele comandava tudo, ele regia tudo. Ele fazia todas essas coisas aí. Ninguém fazia nada no Egito, se não fosse por ele. Muito bem. Essa fome, aí 7 anos de fartura, ele fez tudo aquilo, armazenou tudo aquilo, comandava tudo aquilo. Aí começou os 7 anos de fome, de dificuldade para o povo do Egito, até que a dificuldade chegou lá nos irmãos e no pai dele, né? E aí alguém lá falou para o pai, falou: olha, eu fiquei sabendo que no Egito tem comida. O Jacó virou para os irmãos e falou: pô, vão lá, vão buscar comida lá. Jamais podiam imaginar que José estava lá, que José era o cara mais importante do Egito, depois de Faraó. Os irmãos chegaram lá e não reconheceram José, mas José os reconheceu, né? Os caras do Egito, a gente vê filmes aí, os egípcios usavam umas pinturas no rosto, usavam aquelas coisas na cabeça, aqueles colares, aquelas roupas, né? Ainda mais ele, sendo um cara importante como era, ele tinha umas roupas diferenciadas e tal. E ele reconheceu os irmãos. Ele podia ter feito: ah, agora, tá vendo? O mundo dá muita volta. Olha quem está aqui agora me pedindo coisa, né? Vocês queriam me matar, vocês me venderam como escravo. Mas não, José não fez nada disso. Ele fez um teatrinho, uma estratagema ali, não se deu a conhecer os seus irmãos, falou que eles eram espias. Ah, vocês são espias, vieram aqui para espiar a terra, para depois invadir. Não, nós não somos. Nós somos 11, um já não existe, que era o próprio José. Temos um pai e temos um irmão menor. Aí José fala: ah, o teu pai ainda vive, teu irmão menor, então traga o teu irmão aqui. Enfim, ele passa alguns capítulos de Gênesis fazendo essa estratagema com eles, até que num momento ele se deu a conhecer para os irmãos, né? Falou: olha, eu sou José, os irmãos a quem tu vendestes, né? Os caras ficaram apavorados, né? Pensaram, falaram um com os outros ali, falaram: nossa, ele vai matar a gente, né? Aí José falou assim: olha, não foram vocês que fizeram isso comigo, foi Deus que fez isso comigo. Não foram vocês que me venderam, que fizeram tudo isso daí, foi propósito de Deus para que vocês se mantivessem vivos. Se não era José, eles tinham morrido. E aí se abraçaram, choraram. É uma coisa emocionante. Se vocês puderem ler de Gênesis 37 até 50 e Êxodo 1, quando começa a escravidão, foi uma coisa, são capítulos de um livro da Bíblia emocionantes, que muitas vezes, já li algumas vezes, isso chega até as lágrimas, né? Mas enfim, é impressionante isso. Aí o faraó ficou sabendo, mandou carros, carruagens, buscar toda a família de José. E quantas pessoas desceram lá para o Egito? 70 pessoas. A Bíblia frisa bem esse número. Foram 70 pessoas que vieram, que era o povo judeu na época, que vieram, Jacó, seus 11 irmãos, as mulheres, as esposas, os filhos, as filhas, os servos, as servas, eram 70 pessoas ao todo. E José pôs eles na melhor terra do Egito, na terra de Gozen, não sei como pronuncia, e ficaram lá. E aí o que aconteceu? O povo foi crescendo, foi se multiplicando, foi se fortalecendo, e foram crescendo e crescendo e crescendo, aí vai morrendo pessoas, né? José morreu. Quando José morreu, ele fez os irmãos jurarem, prometerem que ele não ficaria ali no Egito, que eles levassem os ossos
José falou, olha, Deus vai tirar vocês daqui e eu quero que vocês levem meus ossos com vocês, não me deixem aqui no Egito. E isso é interessante, abrindo um parênteses, a arqueologia nunca achou a tumba de José. E José foi um vizir, era um cara importantíssimo depois de Faraó. Por quê? Porque os judeus, quando saíram, quando eles foram libertos, levaram os ossos de José de lá, né? Então, o que aconteceu? Morreu também Faraó. E aí, o Faraó novo que assumiu não conhecia o povo, né? Não conhecia José, porque passaram muitos anos, né? E aí, olha o que ele falou aqui, está em Êxodo 1. Ele diz assim, ó. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos e lute contra nós. E vai embora dessa terra. O que o povo fez? Escravizou eles. Eles ficaram mais de 4 séculos sendo escravos do povo egito, né? Para construir aqueles mausoléus, aquelas pirâmides e tal. O povo foi escravizado ali. Foi judiado, foi complicado. O povo clamou para Deus, aí Deus levantou Moisés para tirá-los. Esse estudo eu dei na Páscoa, foi estudo passado, porque a libertação desses 400 e poucos anos que eles ficaram escravos, né, foi justamente a Páscoa, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Então, gente, o que eu queria colocar para vocês é assim, que lições a gente aprende sobre isso, né? Primeiro, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tinha um plano para o povo judeu, tinha um plano para José, tinha um plano para o Egito, e os planos dele não são frustrados. Então, o que eu falo para vocês, venha fazer parte desse plano. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Se você pegar a minha vida, por exemplo, nossa, o que eu vejo aqui das providências que Deus, eu passei por muitos sofrimentos financeiros, muitos sofrimentos de saúde, e eu estou aqui hoje, pela graça do Senhor Jesus, podendo compartilhar a palavra com vocês. E é uma coisa totalmente segura pertencer a um Pai maravilhoso, misericordioso, doce, cheio de graça, de compaixão. Ele é duro, ele disciplina, mas é um Deus maravilhoso que você se sente seguro sobre ele. Ele tem um plano para a sua vida. Venha fazer parte. Como é que você faz parte? Não é ser simpatizante. Ah, Jesus Cristo, legal, eu topo, eu gosto de ouvir falar dele. Não, você tem que pertencer a ele. Aí todo mundo fala, mas somos todos filhos de Deus. Não. Nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que se entregam para ele, que convidam Jesus para ser seu Salvador e Senhor da sua vida. E como que fazer isso? Jesus Cristo não morreu na cruz? Quem era para estar pregado lá? Era você, era eu. Então é você falar assim, puxa, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados e quero entregar minha vida para o Senhor. Quero que o Senhor venha habitar no meu coração. Quero que o Senhor seja o meu Salvador e o Senhor da minha vida. É isso, é assim que você vai pertencer à família de Deus e que Deus vai ter um plano para a sua vida também, né? Outra coisa que a gente aprende é com José. Não, José, olha o que aconteceu com esse menino que se transformou num homem super poderoso. Ele não criou raiva, ele teve compaixão dos seus irmãos, ele sabia o tempo todo que Deus tinha um propósito para a vida dele. Falou para os irmãos, falou, olha, se não fosse Deus, vocês teriam morrido de fome, e teriam mesmo, que morreu muita gente de fome naquela época, né? Então José, ele não foi vingativo,
ele foi amoroso, ele foi carinhoso, ele cuidou dos irmãos, cuidou do pai. O pai falou assim: eu não imaginava te ver, e agora vejo os seus filhos. Ele teve 2 filhos lá no Egito, Efraim e Manassés. E olha que coisa, e aí José acabou fechando os olhos do pai, quando o pai morreu. E olha que coisa incrível, era um cara amoroso, era um cara importante, que cuidava da sua família, dos seus irmãos e, sobretudo, do seu povo. E qual foi o propósito? Por que Deus fez isso com aquela nação? Por que Deus escravizou aquela nação? Olha, Deus escravizou a nação. Ele teve um propósito para que os egípcios conhecessem a Deus. Ele tornou aquela nação numerosa e forte. O sofrimento fez com que aquele povo tivesse uma identidade nacional. Aquele povo, através do sofrimento, fosse um povo unido. E eles, a Bíblia tem muitos marcos que Deus fala: e lembra-te daquele dia, constrói marcos, 12 pedras, quando vocês atravessaram o Mar Vermelho a pé seco e tal. Deus, ele fez o povo judeu se lembrar de todas essas coisas. Então era um pessoal unido, forte e totalmente temente a Deus. Claro, tinha as exceções que Deus punia, mas hoje, olha a nação de Israel hoje. A nação de Israel foi criada em 1948, é uma nação nova. 1948 foi. E olha esse povo. O povo, moram 7, 8 milhões de pessoas no estado de Israel, e ao entorno de Israel, isso é bíblico também, tá? São povos descendentes de Ismael, que era um irmão dele, era um irmão de Isaac, e são 105, 106 milhões de inimigos, são inimigos de morte de Israel. Vocês veem o que acontece no Oriente Médio, essas guerras toda hora, isso é bíblico. Um dia a gente pode falar sobre isso, não cabe falar disso aqui agora, mas está em Gênesis logo no começo. Nós vamos falar sobre isso aí. É um povo que se odeia, eles odeiam Israel, e está lá. Depois que a nação de Israel foi criada, em 1948, eles passaram por 19 ou 20 guerras, não perderam uma. São pessoas inteligentes, é um exército mais, não vou dizer mais numeroso, mas é um exército eficiente, é um exército eficaz. O pessoal, cientistas, criam remédios que não chegam até nós, infelizmente. Mas eles têm cura para muitas enfermidades aí que a gente ainda padece por conta delas. Mas infelizmente não chega por conta de políticas, de laboratórios, de dinheiro, né? Mas os caras inventam. Eu trabalhei numa empresa que o proprietário era judeu, e eles tinham um sistema de irrigação, eu nunca tinha visto isso na vida, que trouxeram de Israel. O sistema de irrigação era baseado nas estações do ano. Então, do nada, você estava ali conversando, perto de um jardim, subia uns irrigadores, de acordo com aquela estação, o sistema sabia quantas vezes tinha que irrigar aquelas plantas por dia. É uma coisa que você fala: pô, como é que pode ter uma coisa dessa? Vocês viram nessa guerra aí, aquele Iron Dome, que pô, os inimigos mandam bombas, mísseis direto, e os caras destroem por aquele Iron Dome lá. É uma coisa impressionante. E é a nação de Israel. É um povo forte, um povo unido, né? Um povo temente a Deus. Então venha fazer parte desse povo. Ah, então eu tenho que me tornar judeu? Não é isso. Lá, antigamente, antes de Deus chamar Abraão, existiam agentes, que é chamado de gentios. Cada povo ali, cada naçãozinha lá cria num Deus diferente. Um adorava a lua, outro adorava o sol, outro adorava um leopardo, outro adorava um urso. Eram deuses que não podiam salvar. Por isso que lá no começo da criação, Deus já aponta para Jesus Cristo, que era o Salvador do mundo, né? Então eram gentes que... Aí Deus criou a nação de Israel, falou: pô, vou criar uma nação, exemplo, para que os outros povos vejam o meu povo e queiram fazer igual a eles, a ter Deus como Pai. Então, muitas vezes, muitos povos até
se tornaram, vamos dizer assim, judeus na época, né? E hoje, como é que é hoje? Hoje tem um terceiro povo, que é o quê? Você tinha lá gentios, judeus, e agora tem um povo chamado igreja. Igreja, não igreja A, igreja X, igreja Y, não, é igreja com I maiúsculo. E quem é esse povo? São todos aqueles que professam o nome de Cristo, que têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a igreja. Então hoje nós temos 3 povos. Venha fazer parte desse povo, que você não vai se arrepender. Você vai se arrepender dos seus pecados, mas você vai ter uma vida com segurança, uma vida em abundância, como diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Gente, é isso que eu peço para Deus, para que aqueles que estão me ouvindo, que ainda não pertencem à igreja, igreja com I maiúsculo quer dizer separados para Deus. Deus separou esse povo para Ele, né? Que vocês venham fazer parte desse povo. E aqueles que não conhecem, que Deus possa quebrantar os seus corações para que vocês possam vir experimentar essa bondade, essa amabilidade, essa longanimidade, essa graça, essa misericórdia que é viver aos pés do Senhor Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém.